Olá, sou Karen Prata e hoje vamos conversar sobre os hemocomponentes lavados e plasma reduzido. Então, começando com os hemocomponentes lavados. Eu gostaria que vocês soubessem que esse é o pior hemocomponente que nós temos disponível e, portanto, a gente vai evitar ao máximo prescrever hemocomponente lavado. Então, o objetivo da lavagem é reduzir as proteínas totais presentes no plasma a uma concentração inferior a 500 mg por unidade. E a gente também utiliza isso para remover outras substâncias presentes no sobrenadante dos hemocomponentes que são potencialmente danosos para grupos seletos de pacientes. Então, por exemplo, quando eu não tenho meu hemocomponente ideal para fazer uma exsanguíneo transfusão, a gente pode optar por lavar o hemocomponente para fazer o procedimento. A indicação clássica é a profilaxia de reação alérgica naqueles pacientes com histórico de reação anafilática ou com reação moderada de repetição. E alguns autores defendem também o uso em pacientes que são deficientes de proteínas específicas que têm uma ampla distribuição na população, como a IgA, a aptoglobina, o C3. Entretanto, estudos mais recentes têm indicado a lavagem, nesses casos, apenas se esses pacientes tiverem um histórico de reação anafilática à transfusão de hemocomponentes. E existem casos especiais que devem ser discutidos com o hemoterapeuta. Ele não está indicado para evitar a aluminização contra antígenos leucoplaquetários. E é sempre muito importante envolver o hemoterapeuta para ver se existe alguma outra tecnologia que pode ser utilizada, que vai ser tão eficaz quanto a lavagem, com menos risco, para prevenir a reação alérgica sem aumentar o risco para o paciente. Então, como que é o preparo? Então, são 3 ciclos de lavagem, em que há adição de soro fisiológico, centrifugação e extração de sobrenadante. Então, isso pode ser feito pelo método manual, que usa uma centrifugação, ou pelo método automatizado, que utiliza equipamentos específicos para tal. A maioria das vezes, esse processo é feito em sistema aberto, o que aumenta o risco de contaminação bacteriana do produto. E o preparo, ele vai ser feito sempre no serviço de hemoterapia produtor de hemocomponente. E pode ser necessário agendamento prévio, e esse preparo ele é demorado, e então esse hemocomponente não vai estar disponível para transfusão em situação de urgência ou emergência. A validade é curta e a orientação é infundir o mais rapidamente possível após a produção. Então, a validade máxima é de 24 horas para as hemácias e de até 4 horas para a plaqueta, lembrando que a gente tem que deixar essa plaqueta descansar por pelo menos 1 hora e agitar por pelo menos 1 hora após a centrifugação. Ou seja, a gente fica com aproximadamente 2 horas efetivas para transfundir essa plaqueta. Então, o principal risco dessa tecnologia é a contaminação bacteriana e a sepse relacionada à transfusão. E, além disso, a gente tem uma menor eficiência transfusional, pois eu tenho uma perda celular significativa, tanto na quantidade quanto na qualidade das células. Então, no caso da plaqueta, por exemplo, a gente tem uma ativação plaquetária muito significativa. Então, por exemplo, eu começo com uma dose dupla de plaqueta por aférese, para no final eu ter aproximadamente meia dose de plaqueta ativa para transfundir no meu paciente. Passando agora para os hemocomponentes plasma ou volume reduzido. Então, são hemocomponentes cujo excedente de plasma foi removido. Então, o objetivo
é a redução do volume do hemocomponente, que é o que a gente chama de hemocomponente volume reduzido, e isso pode ser utilizado também para remoção da solução aditiva, para uso em transfusão maciça no período neonatal, e eu posso utilizar para remoção do plasma propriamente dito, para profilaxia de reação adversa, como a febril não hemolítica, a reação alérgica e a sobrecarga volêmica. Então, atualmente, tem alguns autores que têm sugerido essa remoção de plasma para profilaxia da reação alérgica ao invés da lavagem. Então, primeiro eu tento essa remoção de plasma e, como última opção, só que eu vou utilizar hemocomponentes lavados. Então, eu tenho dois métodos de produção. O primeiro vai ser por centrifugação e redução do volume, o que é feito imediatamente antes do uso, e o segundo é por substituição do plasma por solução aditiva, o que é feito na produção do hemocomponente, e eu tenho então no meu estoque o hemocomponente pronto para uso. Então, quando eu falo daquele hemocomponente plasma reduzido por centrifugação, a gente pode fazer isso, mas ele não consta na norma técnica, então eu não tenho os parâmetros de controle de qualidade definidos na norma técnica. Então eu dependo do serviço de hemoterapia produtor do hemocomponente, porque eu dependo de equipamentos específicos, e tem que ter um protocolo de validação muito robusto para definir essa questão de validade, os critérios de qualidade e tudo mais. Então, como desvantagem, eu tenho a questão do tempo de preparo e a validade do hemocomponente, que vai ser definido nesse protocolo de validação. Já os hemocomponentes com solução aditiva, eles já estão no meu estoque e estão prontos para uso. Então, eu posso ter tanto a minha hemácia quanto a minha plaqueta em solução aditiva. E eles têm sido a primeira escolha para utilização nos pacientes com histórico de reação alérgica. Então, como que é isso? Eu posso coletar o sangue total em um anticoagulante, que é o CPD, processar com a técnica top and bottom, que é aquela da remoção da camada leucoplaquetária, que alguns serviços chamam de CHCR, ou concentrado de hemácia camada leucoplaquetária removida. E nessa técnica, a gente extrai o concentrado de hemácia com um hematócrito superior a 90% para uma bolsa contendo o sagmanitol, que é a solução aditiva. Então, o meu volume final, né, do produto, eu tenho muita hemácia e eu tenho 100 ml da solução aditiva e praticamente nada de plasma. Então, é um produto plasma removido, né, porque ele tem pouco plasma. E eu posso também ter uma coleta em aférese com a CDA e utilizar uma solução aditiva. As três disponíveis aqui no Brasil é o AS1, AS3 e o AS5. Em relação à plaqueta, a gente tem uma solução aditiva de plaqueta, que é o PAS, que já está disponível para uso no Brasil. Tem ela para ser utilizado tanto com o pool de plaqueta quanto para a aférese, e já temos serviços utilizando isso na rotina na produção dos hemocomponentes. Então, o PAS são soluções hidroeletrolíticas que foram desenvolvidas nos anos 80, inicialmente para prover uma capacidade extra de tamponamento, né, e tentar aumentar a validade desses hemocomponentes e, ao mesmo tempo, reduzir a quantidade de plasma, aumentando então a quantidade de plasma disponível para outras funções, como, por exemplo, a produção de hemoderivados. E os principais benefícios de um concentrado de plaqueta em PAS, que tem 65% menos plasma. Então, ele tem menos reação alérgica e, quando tem essa reação, ela tem uma menor intensidade,
né? Tem menos reação febril hemolítica, tem menos trale e tem menos reação hemolítica mediada por anticorpo do sistema ABO. Então, aqui é um exemplo, né, mostrando então a plaqueta repleta com 100% de plasma e a plaqueta com o PAS, que eu tenho 35% de plasma e 35% e 65% do PAS. E a foto, né, da plaqueta mais amarelinha com 100% de plasma e dessa plaqueta mais esbranquiçada, mais brilhosa, que é a plaqueta com o PAS, que tem 65% menos plasma. Então, para a gente finalizar essa aula, os hemocomponentes lavados estão em desuso, ele tem uma qualidade ruim, tem uma menor eficiência transfusional e um maior risco de contaminação bacteriana. Tem uma curta validade e não estão disponíveis para utilização em emergência. Já os hemocomponentes plasma ou volume reduzido, eles podem ser produzidos por duas técnicas, por centrifugação imediatamente antes do uso ou por substituição pela solução aditiva. Então, o por centrifugação não está disponível para uso a qualquer momento, mas o por substituição pela solução aditiva tem um uso crescente no Brasil, né? Então, ele é muito interessante porque as hemácias têm uma validade de 42 dias, então é um componente padrão produzido pela maioria dos hemocentros, tá? E o uso nas plaquetas, ele tem sido um uso crescente nos últimos anos, tanto no caso do pool de plaqueta quanto em plaqueta coletado por aférese, tá? Com isso, a gente vem progressivamente tendo produtos com maior qualidade, com maior segurança e com menos risco para os nossos pacientes. É isso, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.